O ano de 1993 foi um divisor de águas no Brasil. Tivemos várias mudanças na programação da TV, a forma de fazer programa infantil foi reinventada, passamos por uma transição na moeda que nos deu mais poder de compra. A URV, Unidade Real de Valor, vem para estabilizar a economia. Está nascendo uma nova moeda. E poderíamos voltar ao regime monárquico. Já pensou se agora ao invés de presidente tivéssemos um rei? Esse é o tema de hoje. Olá, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você está chegando agora, estou aqui com 2 vídeos novos toda semana. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e você pode ser membro do canal. Os assinantes têm um vídeo extra e ainda recebem os outros que são abertos com antecedência. E me acompanhe também no blog Leonel Online, além do Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links estão sempre na descrição, aqui embaixo na caixa de texto. É só você clicar que vai direto para lá. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, aqui era tudo mato. Mas não era terra de ninguém, não. Tinha muita gente por aqui que vivia pelada, pintada de verde no eterno domingo e tomando banho de sol. E aqui ficaram, desmatando e explorando nossa querida, amada e idolatrada terra por 300 anos. Em 1808, a corte se mudou de Portugal para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e ficaram por 13 anos. Nesse tempo, o país que virou a sede do governo português, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro, ganhou bastante autonomia política, mas em 1821, quando a família real resolveu voltar para a Europa, o Brasil voltaria à sua categoria de colônia. Foi aí que o Pedro, o quarto filho do João VI, que ficou como suplente, não aceitou a ordem de voltar e decretou a independência do Brasil, tornando-se o primeiro monarca oficial do nosso país. A independência do Brasil só foi reconhecida em Portugal em 1825, por pressão da Grã-Bretanha, a quem interessava muito comercialmente a independência do Brasil. E Portugal exigiu reparação financeira pelas perdas que sofreu com essa ruptura. Ou seja, só exploraram o país e ainda tivemos que pagar para que nos deixassem livres. E o rei de Portugal assinou o reconhecimento da soberania brasileira não como uma derrota, mas como uma benevolência. Sei. Dom Pedro I ocupou o cargo de imperador até abril de 1831, quando teve que voltar para Portugal e deixou seu filho no trono com apenas 5 anos de idade. Ele deveria ser coroado só aos 18, mas diante do caos que se instalou no país, foi declarado adulto e coroado com 14 anos. Imperou até os seus 58 anos e nesse tempo teve 4 filhos. O Afonso Pedro de Bragança, que faleceu com 2 anos de idade, Isabel de Brasil, Leopoldina de Bragança e Pedro Afonso de Bragança, que também faleceu com 2 anos de idade. Isabel é sempre lembrada como a princesa que aboliu a escravatura no Brasil, no entanto, essa abolição aconteceu gradativamente. Lá em 1825, quando Portugal reconheceu a independência do Brasil, e a Grã-Bretanha, que exerceu um papel de intermediário nessa negociação, impôs condição para essa ajuda. Exigiu que a comercialização de escravos do Brasil com a África fosse encerrada em 4 anos a partir daquela data. Ou seja, não se podia mais comprar pessoas para escravizar. Mas as que já estavam no país, ninguém falou nada. Então elas continuavam escravas e se mantinham assim com seus proprietários. Mas em 1971 foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que garantia liberdade aos filhos dos escravos. Mas eles ficavam ainda sob a tutela dos fazendeiros até os seus 21 anos, até os 8 com a mãe, dos 8 aos 21 lá com os fazendeiros. E em 1885 foi aprovada a Lei do Sexagenário, que dava liberdade para aqueles escravos que atingiam 60 anos. Então, com a redução drástica de pessoas escravizadas e a falta de mão de obra, foi incentivada a migração de povos de outros continentes. E manter escravos foi ficando cada vez mais caro, ou seja, a Lei Áurea, assinada em 1888, não foi em prol das pessoas que eram escravizadas, foi mais em prol dos escravocratas mesmo. Curiosamente, 1 ano e meio depois, o exército depôs os monarcas sob o comando do general Manuel Deodoro da Fonseca, que assumiu o poder no país. Ponto. Desde então, o Brasil sofreu outros 6 golpes de Estado. Até que em 1987
deu-se início à elaboração da nova Constituição do Brasil. Iríamos sair do nada e a partir dali afunilando, né? Comissão temática sobre direitos e garantias individuais, sobre os poderes da República. Que foi finalizada em 1988, com previsão da primeira eleição para presidente através do voto direto popular, que deveria acontecer em 1989. Daí a música da Andréa Veiga, Se Liga 16, que pode soar sem sentido, mas é que uma pessoa com 16 anos já pode votar. A Globo transmitia todo dia a Assembleia Nacional Constituinte antes do Vale a Pena Ver de Novo. Eu não entendia nada do que estava acontecendo e achava chato pra caramba, mas posso dizer que vivi aquela história. Na nova Constituição estava previsto que 5 anos depois do seu lançamento, antes da nova eleição, presidencial, o povo deveria ser consultado se queríamos, que o sistema do governo continuasse com o presidencialismo ou se retrocedesse ao parlamentarismo, ou ainda um pouquinho mais para trás, até a monarquia. A justificativa do autor da proposta, o deputado federal Antônio Henrique Bittencourt Cunha Bueno, é que a monarquia se acabou não por uma manifestação pública, mas por um golpe militar. Então o povo tinha o direito de responder se queria o sistema presidencialista ou voltar à monarquia, 104 anos depois da sua extinção. Sei. Não é tanto assim, na verdade, se for pensar bem, né? E o Brasil tem agora só 200 anos de país propriamente dito. Aliás, até 1988 era proibido falar de monarquia no Brasil. Qualquer referência ao reis era censurada. E para garantir a inclusão da emenda, o movimento monarquista obteve a colheita de mais de 1 milhão de assinaturas em baixo-assinado. Curiosamente, em 1989, estreou a novela Que Rei Sou Eu. Talvez um folhetim com esse tema não fosse possível um ano antes, e ele satirizava muito a política da época. Alguém tem que fazer alguma coisa, Luiz. E transborda nos cofres dos conselheiros do rei e da rainha. Quer dizer que ela faz parte do nosso time? Claro, sempre fez. De Cassiano Gabos Mendes, Que Rei Sou Eu, a nova novela das 7. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O fato é que esse plebiscito do Brasil de 1993 foi mais um circo do que algo para ser levado a sério. Para começar, olha a definição do termo. Plebiscito é a consulta sobre um assunto específico feita por meio da convocação dos eleitores que pretende saber a opinião do povo através de uma votação com respostas do tipo sim ou não. Tipo, você quer que continue o sistema presidencialista? Sim ou não? E obviamente com muita campanha para o presidencialismo, mesmo que esse sistema tenha falhado já na primeira tentativa, porque o Collor, que foi o primeiro presidente eleito nessa nova Constituição, tinha acabado de ser deposto por corrupção. O seu vice, Itamar Franco, que tinha assumido o cargo de presidente, adiantou a votação do plebiscito de 7 de setembro para 21 de abril. Em 7 de setembro, relembramos eternamente o monarca que converteu o Brasil de uma colônia a um país oficial. E no dia 21 de abril, relembramos que o revolucionário, que tentou dividir o país, sofreu. Ele foi assassinado, esquartejado, caso você não saiba quem é. Em verdade vos digo. Tiradentes. Porque aqui, não, meu caro, aqui nós somos republicanos, ou seja, as datas escolhidas não foram aleatórias e deveriam influenciar ainda aqui inconscientemente a decisão dos eleitores. Naquela época, a votação acontecia através de papel depositado em uma urna para contagem manual, e o presidente Itamar Franco vetou o modelo inicial da cédula proposta para a votação, porque ele achava que a cédula privilegiava o parlamentarismo. Mas a nova cédula também não agradou e ainda possibilitava a escolha de uma monarquia presidencialista, algo impensável e inexistente, ou seja, muitos votos para a monarquia podia ser ou foi anulado, porque não tem como aprovar uma monarquia presidencialista. Vamos a cada 4 anos eleger um rei para o país? Não existe isso. As campanhas foram transmitidas tais como os horários políticos na TV e rádio, com os partidos defendendo o que julgavam ser melhor para o país, mesmo com os mais recentes escândalos de corrupção do presidente, presidente deposto, Os presidencialistas relembravam a população da luta pela direta já, de 1984. Os parlamentaristas, por sua vez, encontravam dificuldade em se explicar quanto ao papel do povo na escolha do mandatário da nação, e os monarquistas, em conflito sobre quem de fato assumiria o trono brasileiro em caso de vitória, utilizavam o slogan "Vote no Rei", mesmo sem personificar o voto.
nos ajude a fiscalizar a apuração, a contagem de votos. E isso porque a fraude eleitoral é uma espécie de marca registrada na República. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Vote monarquia. E os príncipes não apareciam na TV porque o Supremo Tribunal Federal proibiu a aparição deles no horário político. E lembre-se que até recentemente era proibido até falar de monarquia, né? Então ninguém conhecia os possíveis reis, ou rei, né, do Brasil, eram dois. Na época era o Luís Gastão de Orleans e Bragança e o Dom Pedro Gastão. Um deles, né, poderia assumir o trono. Ou seja, era um circo porque nisso tudo não se fazia a questão de esconder a influência em quem os eleitores deveriam votar. Mesmo o voto sendo obrigatório no país, e apesar da veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão, o comparecimento às urnas foi relativamente pequeno. Aproximadamente 74,3% dos eleitores votaram e o regime monárquico obteve 13,4% dos votos, enquanto que o regime republicano venceu com 86,6% dos votos. Já no sistema de governo, o parlamentarismo ficou com 30,8% dos votos e o presidencialismo conseguiu 69,2% dos votos. E aqui estamos nós. Da minha parte, é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Grande beijo. Tchau.